Olá! Se você está assistindo esse vídeo, é porque você tem interesse no curso de formação em psicoterapia psicanalítica do Instituto Brasileiro de Psicanálise. E se você tem interesse num curso de formação que dura 3 anos, com certeza vale a pena você dedicar alguns minutos para assistir esse vídeo até o fim, para conhecer a nossa instituição. Por que eu falo isso? E o nosso curso, que eu vou apresentar também. Por que eu falo isso? Hoje a gente encontra na internet uma quantidade muito grande de cursos oferecidos de psicanálise. Alguns de formação, outros não, mas assim, muitos mesmo. Alguns sérios, muitos não sérios. Qual que é a coisa mais importante quando você vai se ligar a uma instituição ou se inscrever num curso? Você saber a procedência do curso. Quem são as pessoas que estão oferecendo o curso? Como o curso foi criado? O que você vai aprender no curso? Tudo isso, a meu ver, é fundamental. E é isso que eu vou fazer hoje. Meu nome é Guilherme, eu sou diretor do Instituto Brasileiro de Psicanálise e a minha finalidade com esse vídeo é apresentar para vocês quem somos nós, qual é a nossa instituição, qual é um breve histórico também para não tomar muito tempo da nossa instituição e, mais importante ainda, como que esse curso foi criado, o que ele contempla e qual que é a finalidade dele, o que vai ser estudado no curso. Bem, então vamos começar por quem somos nós. Eu acho que é muito importante vocês saberem quem são as pessoas que coordenam o curso que vocês vão fazer. Primeiro eu gostaria de apresentar a diretoria do Instituto Brasileiro de Psicanálise. Somos 3 diretores. Eu, Guilherme, né? A Elza e a Rafaela. E depois eu vou acrescentar a apresentação da Mariana, porque ela é coordenadora do curso de formação, embora ela não seja diretora do Instituto. Tá joia? Então a coordenação do curso é feita por mim, pela Elza e pela Mariana, e a diretoria do Instituto sou eu, a Elza e a Rafaela. Acho que a única forma de apresentar é ler mesmo o nosso mini currículo, para que vocês saibam quem nós somos. E depois a gente passa para o curso. A Elza Manholer é formada em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Membro efetivo e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, SBPSP. Diretora regional da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, no biênio 2019-2020. Membro do Comitê de Mulheres em Psicanálise da Associação Internacional de Psicanálise, a COAP, na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Fundadora, diretora e docente do Instituto Brasileiro de Psicanálise. Membro do Conselho Diretor no biênio 2017-2018 e docente do Núcleo de Psicanálise de Marília e Região, que hoje se transformou no Grupo de Estudos Psicanalíticos de Marília, filiado também à IPA. Tá? Docente do Núcleo de Estudos Psicanalíticos de Araçatuba. Ex-docente da Universidade do Sagrado Coração em Bauru, da Unesp de Bauru e da USP em Bauru. Essa é a Elza. Eu, Guilherme Manholer Guedes de Azevedo, sou psicólogo formado pela Universidade do Sagrado Coração de Bauru, mestre em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem pela Unesp de Bauru, membro filiado ao Instituto Durval Marcondes da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, SBPSP, representante de Bauru na diretoria regional da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, representante dos membros filiados de fora de São Paulo na Associação dos Membros Filiados da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, no ano de 2021. Fundador, diretor e docente do Instituto Brasileiro de Psicanálise. Fundador da Livraria do Psicanalista. Autor do livro Vínculo Mãe-Bebê e Conflitos Edípicos em Crianças com Psoríase, um estudo de psicossomática psicanalítica, publicado em 2019 pela editora Zagodoni. Autor do livro Sobre a Identificação Projetiva e o Funcionamento do Aparelho Psíquico, uma contribuição às teorias do campo analítico, no prelo pela editora Blucher. Curador, fundador e docente do canal do Psicanalista. Coordenador do curso de formação em psicoterapia psicanalítica do Instituto Brasileiro de Psicanálise. Membro filiado ao Grupo de Estudos de Marília e Região.
cartunista, criador e roteirista das tirinhas cômicas, Arthurzinho, Antibiótico e os Psicanalistas, encontrada no Instagram, @guimagás. A Rafaela é psicóloga formada pela Unisagrado em Bauru, sócia e diretora do Instituto Brasileiro de Psicanálise, diretora das empresas do Grupo Liberté, formada em atendimento psicanalítico da infância e adolescência da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, no curso Sinápsia, formada em psicoterapia psicanalítica pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise. Bem, além disso, eu e a Elza, como eu já disse, somos coordenadores junto com a Mariana Ligo, do curso de formação em psicoterapia psicanalítica. A Mariana Ligo é psicóloga pela Unesp de Bauru, especialista em psicoterapia psicanalítica pela USP de São Paulo, ex-docente da Faculdade Anhanguera de Bauru, docente do Instituto Brasileiro de Psicanálise, fundadora da Livraria do Psicanalista e coordenadora do curso de formação em psicoterapia psicanalítica do Instituto Brasileiro de Psicanálise. Bem, então, nós somos, vamos dizer assim, os principais coordenadores e diretores do Instituto. É claro que a gente conta com a ajuda de muita gente, tanto nas nossas comissões, quanto no corpo docente, e aí não faz muito sentido falar aqui. Vocês podem olhar no PDF que vocês têm acesso aí perto de vocês, com certeza tem um PDF com todas as informações do corpo docente. Bem, o Instituto Brasileiro de Psicanálise foi fundado por mim e pela Elza no ano de 2003. Ele se chamava Instituto de Estudos Psicanalíticos de Bauru. Em 2007, a gente fundou, eu e a Mariana Ligo, nós fundamos, dentro do Instituto, a Livraria do Psicanalista, que também existe até hoje. E em 2015, nós fundamos o Canal do Psicanalista, que também existe até hoje. É um canal de ensino à distância com mais de 200 aulas de psicanálise. Canaldopsicanalista.com.br, vocês devem conhecer. Em 2022, depois da pandemia, o Instituto passou a se chamar Instituto Brasileiro de Psicanálise, porque a gente passou a ter alunos no Brasil inteiro. Então a gente mudou o nome do Instituto. Tá? A gente já fazia, vamos dizer assim, a gente já tinha um ensino à distância desde 2015, como eu falei para vocês, o canal foi fundado em 2015. Então a gente já trabalhava com ensino à distância antes da pandemia. Só que não tinha essa cultura, vamos dizer assim, o nosso curso de formação ele era presencial, porque ainda não tinha uma cultura de ensino à distância como veio a ter depois com a pandemia. Então as primeiras turmas desse curso, a primeira e a segunda, eram presenciais. A segunda terminou online e a partir da terceira em diante ele passou a ser totalmente online e ele é online, como vocês sabem, do início ao fim esse curso vai ser oferecido online. Bom, sobre a criação do curso, uma coisa que eu gostaria de contar para vocês. Duas. Primeiro, algo que eu não falei ainda. A Elza é a minha mãe. A Rafaela é a minha filha. E a Mariana, que trabalha até hoje com a gente, é a minha ex-esposa. Então, o Instituto ele foi fundado como uma empresa familiar. E apesar da Mariana não estar aqui em Bauru mais, a gente ainda tem ela como uma grande amiga, com muito carinho, e ela continua participando de todas as nossas atividades. A gente tem ao nosso redor um grupo que é muito mais do que, vamos dizer assim, colegas, são amigos mesmo. E tudo que a gente faz, desde a fundação do Instituto em 2003, é com uma dedicação e com rigor, colocando o rigor científico em primeiro lugar. Por que eu estou falando isso? Para chegar na criação do curso. Esse curso de psicoterapia psicanalítica, ele não foi criado porque a gente tinha vontade de ter um curso. Tipo, a gente quer ter um curso de formação em psicoterapia psicanalítica. Do nada, assim, eu quero dizer. Ou porque, por exemplo, outras instituições tinham cursos semelhantes. Ou porque, por uma demanda qualquer que fosse. Não. Esse curso ele foi construído sem que a gente percebesse. Ele foi sendo construído ao longo de mais de 15 anos de trabalho, sem que a gente se desse conta. Um dia eu, em 2017, estava olhando a grade de um curso de... Na verdade, eu estava olhando a grade da formação
na Sociedade Brasileira de Psicanálise, da qual eu faço parte, porque eu estava entrando na Sociedade Brasileira de Psicanálise. Então eu estava olhando a grade. Conforme eu fui olhando os temas estudados, eu fui me dando conta que praticamente tudo, não tudo claro, mas daquilo que é obrigatório, né, pelo menos, quase tudo aquilo que eu fui enxergando ali a gente já tinha dado de aula nos últimos 15 anos. Freud introdutório, Freud intermediário, Freud avançado, Melanie Klein, Winnicott, Bion, autores contemporâneos, teoria da técnica, um monte de curso de técnica. A gente fazia 3, 4, 5, às vezes 6 cursos em um semestre. Então, ao longo de 15 anos, você fazer vários cursos todo semestre, eu fui me dando conta que a gente tinha uma quantidade de material, porque montar um curso, a gente sempre trabalhava em parceria com a livraria, né? Como eu que sempre recebia os livros da livraria, todos os livros que entravam na livraria passavam por mim. Então gerou uma simbiose entre a livraria e o instituto. Conforme eu ia coletando material, ia estudando, ia pesquisando, a minha mãe junto, os nossos professores em conjunto, a gente foi, vamos dizer assim, não só criando cursos, mas a gente foi entrando em contato com os textos. Então a gente foi descobrindo qual que era o melhor texto para dar aquele tema. A gente não só criou um curso, vamos dizer assim, onde ele, com uma sequência lógica muito organizada do desenvolvimento do pensamento da psicanálise dentro da escola britânica. A gente conhece tudo aquilo que está ali. Todos os textos, todos os tópicos, todos os autores. Aquilo tudo foi sendo... É como se a gente tivesse, vamos imaginar assim, falado assim, vamos criar um curso de formação em psicoterapia psicanalítica? Vamos. Então, e vamos supor que a gente tivesse demorado 15 anos para fazer isso. É mais ou menos isso. Um dia, eu, e depois conversando com a Elza e com o pessoal, nós nos demos conta que nós tínhamos um curso pronto. Não prontinho, porque precisava revisitar tudo isso, né? Uma coisa que foi feita com muita dedicação e carinho pelos meus amigos e professores aqui do Instituto. A gente se reunia nas tardes de fim de semana aqui com todas aquelas grades, todos aqueles cursos, aquelas apostilas e textos, para rever o programa. E foi assim que foi construído esse curso. Ou seja, você vai ter acesso agora já 20 anos, né? Porque já vai ser a 7ª turma, você vai ter acesso a um material que foi minuciosamente escolhido e lapidado ao longo de muitos anos de dedicação e trabalho. Tá? Então foi assim que esse curso foi criado. Bem, eu vou falar um pouco agora do próprio curso. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhuma informação dessa parte introdutória aqui que eu queria falar para vocês. Tudo isso que eu estou falando, vocês vão enxergar. Se você não viu ainda o PDF do nosso curso de formação, que tem mais de 50 páginas, está tudo lá dentro. Você tem lá não só toda a explicação de como funciona o curso, mas você vai saber lá dentro daquele PDF cada uma das sei lá quantas inúmeras, dezenas, centenas, não sei quantas aulas tem o curso todo, cada uma das aulas está descrita lá. Qual que é o autor e qual que é o conteúdo. A grande maioria delas está inclusive especificado um mini resumo do conteúdo. Não são todas, tá? Mas praticamente todas. Pode ter uma aula ou outra que está a definir ali, que não tem ainda definição, porque a gente está sempre trocando uma coisinha ou outra, então pode acontecer. Mas, tipo, 98% da grade do curso você tem tudo lá, especificado o dia que vai ser dado e o conteúdo e o professor. Então eu peço para que vocês vejam o PDF com calma, que ali vocês vão entender isso que eu estou falando. Vocês vão enxergar isso que eu estou falando na construção do PDF. Bem, eu vou falar um pouco agora da estrutura do curso. Esse é um curso de formação em psicoterapia psicanalítica. Ele tem uma seriedade que ela exige da gente, vamos dizer assim, criar uma série de delimitações para que o curso seja o mais sério possível. Porque quando a gente foi para o online, a gente tinha receio de perder justamente isso, seriedade. Então, como que o curso é estruturado? Ele acontece às sextas-feiras, é toda sexta-feira, tirando feriado, naturalmente, e tirando... é o ano letivo, né? Sexta-feira é no ano letivo. Então, por exemplo, não está incluído julho,
não está incluído dezembro, janeiro e fevereiro. Então, é o calendário letivo. Às vezes a gente tem que entrar em dezembro, às vezes tem que começar no final de fevereiro, dependendo da quantidade de feriados que tem no semestre. Pode entrar um pouquinho em julho, mas é o calendário normal de educação. Sexta-feira, das 9 ao meio-dia, das 2 às 3h30. No primeiro ano, é aula de manhã e à tarde. A partir do segundo ano, é aula de manhã e seminário clínico, supervisão clínica na parte da tarde, das 2 às 3h30. Na parte da tarde, a partir do segundo ano, a classe vai se dividir. Vamos imaginar que tem 42, 8 vezes 5, 40. Que tenham 40 alunos na sala. Vamos imaginar que tenha 40 alunos na sala. Então, a sala vai se dividir em 5 grupos. Então, vão online, né, pelo Zoom. Em vez de ter um professor, vão ter 5 supervisores na parte da tarde. Cada um com um grupo de 8 alunos. E toda semana, cada semana, um aluno leva um caso clínico que é discutido junto com o grupo. A cada bimestre troca o supervisor e a cada semestre troca o grupo. Então, são 2 anos de supervisão. Então, no primeiro ano, aula de manhã e à tarde. No segundo e no terceiro anos, aula de manhã e supervisão na parte da tarde. No máximo 8 alunos por supervisão. Deixa eu ver se tem mais alguma... Tem tudo no PDF, mas eu estou tentando dar as informações mais importantes, tá, para vocês. O curso ele tem voltando. Ele tem uma estrutura que é como se fosse um curso presencial. A única diferença é que ele é online. Mas ele tem muitas características de um curso presencial, tá? Eu já vou falar o que significa isso. A gente fez isso justamente por causa da seriedade do curso. Não dá para você fazer um curso de formação, por exemplo, com um vídeo desligado. Uma coisa é você assistir uma aula qualquer, eu mesmo assisto aula cozinhando, caminhando, uma aula solta, ou até um curso de rápida duração, não tem problema. Agora, é muita responsabilidade a instituição dar um curso de formação e não saber se o aluno está assistindo a aula ou não. Então a gente tem essa obrigação. Então quais são as regras do setting de estudos para fazer esse curso? Você vai ter que estar numa sala de aula mesmo, como se você estivesse numa sala de aula. Ou seja, num lugar adequado, sentado, com o vídeo ligado, uma boa internet e um computador. E não um telefone. Por que um computador? Porque se o professor compartilhar um slide, é muito diferente você assistir uma aula no computador ou você assistir no celular. Você vê seus colegas no computador, você consegue ver quem está falando, você consegue ler o slide que o professor está passando, faz diferença. Então, a ideia é que o aluno esteja inserido na sala de aula. Mas e se ele não tiver, e se ele tiver com a câmera desligada? Então ele não está presente, com certeza ele fica com falta. É claro que assim como numa sala de aula normal, você sai para ir ao banheiro, você sai para tomar uma água, isso é natural, você vai e volta. Né? Não significa que você tem que estar preso ali. Faz parte de uma aula natural você sair um pouquinho e voltar. Agora, qualquer faculdade que você vai fazer, qualquer curso sério que você vai ficar sentado assistindo a aula e não fazendo outra coisa, concorda? Então, já que você está fazendo isso, o vídeo vai estar ligado. Mas e se eu tiver um problema com a internet e não conseguir naquele dia entrar no computador ou ligar o vídeo e tal? Não tem problema, você pode faltar 25% das aulas. Vamos imaginar que você está num carro, que você está indo para a faculdade e seu carro quebre. É a mesma coisa que a internet quebrar. Seu carro quebrou, você não chega na faculdade, você fica com falta. Foi culpa sua? Não, não foi. Por isso que você tem o direito de faltar uma quantidade grande de vezes. Então, isso não é realmente, esses empecilhos de cair a internet, quebrar o computador, dá tempo da pessoa resolver até a semana seguinte. Então, isso nunca atrapalhou ninguém. Mas isso é fundamental para a seriedade do curso, tá? Então, a gente exige um setting que a gente chama de um setting de estudos. Porque o que a gente está acostumado a falar para quem procura nosso curso é o seguinte: olha, se você está procurando um certificado para colocar na parede, só para dizer que você fez um curso, a nossa instituição não é o lugar que você está procurando. É claro que você vai ter também um certificado,
mas a gente está buscando pessoas que estejam determinadas a levar a sério a psicanálise. A gente entende que tem pessoas que têm mais dificuldade do que as outras, a gente aceita pessoas que acabaram de se formar, a gente é paciente com a velocidade de aprendizado de cada um, tudo isso não tem problema, desde que a pessoa esteja com a finalidade de estudar, porque quando ela está, tudo vai dar certo, sempre dá, tá? Bem, vamos falar um pouquinho do percurso do curso. Freud fundou a psicanálise, vamos dizer, em 1896, ele chamou a ciência dele pela primeira vez de psicanálise. A psicanálise é fundada com o conceito de repressão, quando Freud se separa do Breuer, lá na década de 1890. A psicanálise é fundada pelo Freud no ano de 1896, ou pelo menos foi quando ele usou pela primeira vez o nome psicanálise. Na verdade, a psicanálise é fundada quando o Freud descobre o conceito de repressão e se distancia do Breuer, que foi o predecessor dele. Depois, por volta de 1900 em diante, na década de 1900, Freud começa a receber uma série de adeptos, como, por exemplo, o Jung, o Ferenczi, o Eitingon, o Abraham, o Ernest Jones e etc. E aí ele vai solidificando a teoria dele. E aí vieram alguns seguidores. O Ferenczi foi um dos mais importantes daquela época, que hoje está sendo muito resgatado a teoria do Ferenczi. A gente dá Ferenczi no nosso curso. Mas a gente pode dizer que depois da obra freudiana, tiveram 3 grandes ramificações. Isso é importante de você saber, tá? Para você saber onde você está entrando, em que linha você está entrando, se você escolher fazer nosso curso. Uma ramificação foi a psicologia do ego, que se desenvolveu principalmente nos Estados Unidos, a psicanálise lacaniana, que se desenvolveu principalmente na França, e a psicanálise britânica, que se desenvolveu naturalmente na Inglaterra, mas não só. A gente aqui na América do Sul tem uma grande influência da escola britânica de psicanálise. Tem também escolas lacanianas aqui, mas a gente, nossa instituição, nós seguimos a psicanálise que é chamada psicanálise britânica. Esse tronco da psicanálise britânica vem com, depois de Freud e Ferenczi, você coloca aí Melanie Klein, Winnicott, Bion e todos os autores contemporâneos que tem aí tem um monte da escola inglesa. É esse o nosso percurso, tá? E no nosso curso a gente parte de Freud e vem, por isso que eu falo que o curso tem toda uma sequência. Ele é montado de uma forma para ir crescendo até chegar na contemporaneidade. Qual que é a nossa finalidade? Apresentar onde tudo começou, como começou, o que Freud criou, como que os autores pós-freudianos foram colocando tijolinhos e ampliando a psicanálise para atendimento de crianças, embora o nosso curso seja de adultos, tá? Mas só para exemplificar, para atendimento de crianças, para atendimento de psicóticos, de pacientes borderline, avançando para se levar em conta a intersubjetividade, descobrindo o trabalho com pacientes primitivos, naquilo que a gente chama de patologias narcísicas, que trabalham aquilo que é um inconsciente diferente do inconsciente freudiano, que é um inconsciente não representado, todo esse movimento. Ou seja, como tudo começou, como se desenvolveu e, mais importante de tudo, como que a gente trabalha hoje. Como isso eu dou supervisão clínica toda semana na formação. Essa é, vamos dizer assim, o nosso mais importante, a nossa mais importante contribuição nesse curso, embora a gente dê muita teoria também, é como que isso é feito no dia a dia. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande. Se você estudar só a obra freudiana e for trabalhar na clínica, você está perdido, vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente precisa conseguir diferenciar se o paciente, onde que está o paciente no desenvolvimento dele. E a gente precisa das teorias modernas, das contribuições de Klein, de Ferenczi, Klein, Winnicott, Bion e dos autores contemporâneos, para a gente conseguir trabalhar de uma forma muito mais abrangente, que é o que a gente chama do trabalho contemporâneo, que aborda 2 questões principais: a intersubjetividade no setting analítico e o trabalho das patologias narcísicas. Essas são as 2 grandes
vamos dizer assim, pilares da psicanálise contemporânea. Só que para você chegar nisso tudo, você precisa saber trabalhar com o resto também, com, vamos dizer assim, interpretando sonhos, que nem Freud, e você precisa de um contexto, né? Não dá para você estudar, por exemplo, André Green sem fazer todo esse percurso. Não dá para você estudar o Ogden sem você fazer todo esse percurso. E nós oferecemos esse percurso. Com Freud, estudar os atos falhos, os sonhos, a teoria geral das neuroses. A segunda etapa da obra dele, durante a Primeira Guerra Mundial, quando ele escreveu os textos metapsicológicos, o que ele modificou naquele momento. A principal modificação foi a introdução do conceito de narcisismo. Como que depois, num terceiro momento, ele reviu a teoria das pulsões, em Além do Princípio do Prazer, reviu a tópica, criou a segunda tópica em O Ego e o Id, reviu sua teoria da angústia, em Inibição, Sintoma e Angústia, porque muitos críticos do Freud pegam, por exemplo, a primeira parte da obra dele e criticam como se ele tivesse parado ali. A gente precisa de todo esse contexto, né? De todo esse percurso. A mesma coisa a gente vai fazer em Melanie Klein. Como que ela descobriu a técnica do brincar, como que ela chegou... a gente não foca muito a técnica do brincar, já falei o motivo, porque o nosso curso é para adultos. Mas a gente comenta sobre como ela descobriu. Por que isso é importante? Porque isso leva a Melanie Klein a estudar os estados mentais primitivos, que o Freud não estudou. Aí ela amplia a psicanálise para crianças e para psicóticos. Depois, e aí ela vai trabalhar uma série de conceitos novos, fantasias inconscientes primitivas, as posições esquizoparanoide e depressiva, que estão ligadas ao desenvolvimento do ego, que Freud quase não estudou. Depois ela entra no estudo do simbolismo, da angústia depressiva e esquizoparanoide, e por aí vai, conceitos clínicos fundamentais como a identificação projetiva, que transforma a forma de se trabalhar na clínica a partir da década de 50. Paralelamente, um pouquinho depois, quem que vem construindo uma teoria do amadurecimento, também do ego, que ele chama de uma constituição de um si mesmo? O Winnicott, que foi supervisionando da Melanie Klein. Aí a gente vai pegar também esse caminho que o Winnicott trilhou. Conceitos fundamentais. Não dá para você trabalhar, não consigo imaginar alguém trabalhar numa clínica hoje sem usar o conceito de sobrevivência de objeto do Winnicott, sem usar o conceito de identificação projetiva da Melanie Klein, e principalmente a expansão que o Bion fez do conceito dela. Aí já entra o Bion. A gente vai fazendo essa costura, entendeu? Os avanços que o Bion trouxe para a teoria do pensar, para a teoria do pensamento, para a análise do consciente. E aí vai. E isso vai desembocar, depois que a gente passar por Freud, Ferenczi, Melanie Klein, Winnicott e Bion, a gente entra em autores contemporâneos. A gente trabalha alguns autores contemporâneos, não todos, claro, tem uma infinidade deles, aqueles que a gente considera principais, para chegar naquilo, o curso termina com essa volta, naquilo que a psicanálise contemporânea traz de mais importante, que eu já falei para vocês, a análise do irrepresentável e da intersubjetividade. Enquanto isso, a gente tem 3 disciplinas de técnica, de teoria da técnica, ou seja, conceitos como transferência, interpretação, acting out, reação terapêutica negativa, contra-transferência, identificação projetiva na clínica, contrato terapêutico, entrevista terapêutica, aliança terapêutica. Estou falando de cabeça, mas tem um monte, tá? São 3 disciplinas de técnica, 2 de psicopatologia. Por exemplo, estudar algumas das principais psicopatologias, transtorno do pânico, transtorno obsessivo, depressão, transtornos de personalidade narcisista, a teoria e a clínica de alguns dos principais transtornos. A gente tem 3 meses de psicopatologia. De técnica, a gente tem 6 meses. E aí a gente vai ter também as supervisões no período da tarde. Então, esse é o curso. Essa parte teórica, desses principais autores e contemporâneos. Aí, teoria da técnica, psicopatologia e supervisão clínica. Então, esse é, vamos dizer assim, acho que eu apresentei para vocês de uma forma até que meio detalhada, como que o curso tá organizado, tá? Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa de fora.
importantes para falar para vocês. Ah, importantíssimo. E você precisa estar em terapia de orientação psicanalítica pelo menos uma vez por semana ao longo de todo o curso. Se você precisar de indicação de terapeuta para tentar achar alguém que esteja dentro das suas condições, ou independente das condições, se você precisar de ajuda para achar terapeuta, é só contatar o Instituto, a gente ajuda. Tenta achar alguém que esteja dentro daquilo que a pessoa está buscando, tá? Por quê? Porque aí a gente fecha aquilo que a gente chama em psicanálise do tripé. Supervisão, teoria e terapia. Aí sim a gente oferece, vamos dizer assim, uma formação com aquilo que a gente considera que é essencial, que é o tripé psicanalítico, que é a base da formação para quem estuda psicanálise. O curso é feito pelo Zoom, né? E pelo Meetings, as supervisões são pelo Meeting e a parte da aula é pelo Zoom. Bom, acho que está bom por hoje, tá? Se você tiver qualquer dúvida, você entra em contato com a gente. Você tem o PDF aí com praticamente todas as informações que você precisa, mas se tiver alguma coisa que você não entendeu, ou se tiver alguma coisa que está faltando no PDF, pode nos avisar. E por fim, esse vídeo é mais do que uma apresentação. Primeiro eu queria agradecer se você ficou até agora e dizer que esse vídeo ele é um convite. Um convite para você vir estudar a sério psicanálise junto com a gente. Tá? Então, assim, sem falar que a gente tem, o Instituto ele vem crescendo a cada ano. A gente ainda não tem uma estrutura para que a pessoa continue depois filiada ao Instituto, mas a gente está criando essa estrutura para que a pessoa possa passar a vida ligada a gente, se ela quiser, crescendo e construindo conhecimento junto com a gente. Então é um convite para você vir fazer parte dessa comunidade, do nosso esforço, da nossa dedicação e da nossa seriedade. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. E espero te ver no nosso curso. Muito obrigado.